Bom dia! Bom dia, gente! Vamos começar mais uma live de toda a nossa terça-feira, às 9 horas, horário de Brasília. Estamos aqui, faça chuva ou faça sol. Conectando ou não conectando, né, Malu? Mas tudo bem. Vamos lá, gente. Vamos começar mais uma live. Bom dia, Felipe. Bom dia, Liseira. Tudo bom? Preparado, 100%? Sempre preparado, tem que estar sempre preparado. E a Malu tomou um susto no início, mas está preparada? Ainda não. Tá no mudo, Malu. Agora sim, bom dia. Tá. Bom dia, bom dia. E aí, Malu, 100%? 100%. Agora então, sim. Tá ótimo. Então tá bom. A nossa live, assim, a gente tá em quantas? 98? 90, não, ainda não. Estamos na 96, se eu não me engano. A nossa 100 aí tá chegando já. Nós temos mais 4 ainda pela frente. Que quantidade de conteúdo, hein? Se nós pegarmos aí uma média de 1 hora, a gente já está aí com 96 horas de conteúdo gravado toda terça-feira, religiosamente. Eu lembro que quando eu entrei na Ouro, na primeira live que foi já na minha segunda semana, se eu não me engano, nós estávamos na 16. Imagina, claro, já tinha uma história ali da live, né? Mas a questão de ser semanal começou ali quando eu entrei e a gente, né, não parou. Foi indo, chegando aí, claro, teve alguns feriados que interromperam para essa sequência, mas sempre entregando conteúdo diferente, né? Isso é muito relevante, porque pensa, nós todos pensarmos em algo que não foi passado ainda e que também seja algo positivo para vocês, benéfico para vocês, né? Que tenha, além de conhecimento também, que tenha algum valor para a escola de vocês. Então, isso é bem impactante para nós, pensar que 100 lives estão aí com toda essa questão de criação de conteúdos, tanto da parte, né, designer também, mas quanto conteúdos relevantes para vocês poderem vender, conteúdos de suporte também, né, da parte mais da tecnologia, as novas funcionalidades que a Ouro apresentou, novas campanhas que a gente propôs, então é muito legal. É isso aí. E ano que vem a gente quer até aumentar algumas coisas, não a quantidade, pelo amor de Deus, mas não, a gente quer trazer umas dinâmicas diferentes, trazer mais convidados, pegar mais situações de escola aí das regiões, as mais diversas situações que ocorrem aí no Brasil. Então a gente está com uma ideia, eu estou com umas ideias bem legais para a live o ano que vem. Bom, Malu, vamos fazer uma parte de recados, que é aquele momento que eu normalmente esqueço e pulo, mas vamos para os recados. Mas antes, eu queria voltar num assunto que eu estou falando o mês todo, e eu acho que agora é bem pertinente, que é a Black Friday. Como é que tá a Black Friday da escola de vocês? Eu não aceito que vocês não fizeram nada de Black Friday. Tem campanha pronta, se não quiser usar a campanha pronta, podem fazer uma campanha do zero. Que não pode é não ter uma Black Friday. Então, eu quero deixar no ar aí essa pergunta aí. É impossível que alguma escola não fez nada de Black Friday, nada, zero. Ninguém na cidade sabe que vocês estão em Black Friday. Então, essa reflexão fica no ar. Não pode não ter. Muita opção tinha. Então, a gente tem que aproveitar e fazer os movimentos que precisam ser feitos para que a gente tenha resultado. Então, agora passado para alguns um puxão de orelha, para outros uma comemoração de resultado, qual é o nosso principal recado que a gente tem hoje, Malu? Hoje é o lançamento, né, do Photoshop, que vai ser amanhã. Então, convido a todos vocês aí a partir das 10 horas, com certeza quem, né, tem aí cadastrado nosso e-mail da Ouro vai receber a atualização do método juntamente dentro do portal Os Materiais de Marketing. Então, utilizem, façam divulgação. É um curso muito procurado, né? Nós tivemos aqui um trabalho bem bacana da equipe para produzir esse curso de uma forma que ficasse aí mais atualizado possível, porque a gente sabe que constantemente o Photoshop, em inúmeros aplicativos e programas estão sendo atualizados. Então, um curso bem completo, né? Eu olhei já ali um pouco do curso, não veio todo 100%, mas dei uma olhada, e está muito bacana. A questão também das simulações reais para o aluno que vai trabalhar, né, nesse mercado de trabalho do designer,
como fazer ali, tem umas coisas bem bacanas, eu vi questão de simulação de marca, onde colocar e como fazer, então é um curso que eu acho que com certeza aí vai melhorar demais aí esse pacote do designer gráfico de vocês. Ô, Malu, agora tu tá falando em uma situação, deixa eu ligar o ar aqui, e tem uma característica bem interessante que os negócios fizeram e a gente foi altamente impactado, a gente não se deu conta, mas só nos organizamos e ajustamos para essa nova demanda de atualização, que antigamente a gente comprava um software, quem é mais antigo, comprava um software, era bem caro assim, porque tu já comprava a licença vitalícia, e tu tinha software ali, versão 2010 do Word. Só que acontece, o que a Microsoft, na verdade, todas as empresas sempre querem é ter a recorrência mensal. Então, a gente tem um movimento dos últimos tempos que ao invés de tu pagar um valor alto para um produto durante muito tempo, as empresas mudaram seu modelo de negócio para cobrar menos mensal, assim como Netflix e tudo mais, e vão te entregando, só que eles têm que te entregar constantemente coisas novas para que mantenha clientes na base e mantenha aquele pagamento. Senão, daqui a pouco tu vai dizer, vou terminar de pagar, vou parar de pagar porque não tem atualização nenhuma. Só que isso para a gente altamente impactante. Por quê? Porque a gente já está sempre correndo atrás das atualizações. Então, por exemplo, vou dar um exemplo na prática para vocês. O curso de inteligência artificial está sendo revisado agora porque algumas ferramentas mudaram também. Então, a gente lançou há pouco tempo e já tem atualização. E tem outras atualizações que a gente faz mesmo sem anunciar, assim, como o Photoshop, a gente anuncia sempre que realmente a maioria dos conteúdos foram atualizados, então a gente faz um anúncio para todo mundo de novo. Mas os cursos, constantemente, a gente sobe ajustes e atualizações nele para que eles fiquem sempre o mais atualizado possível. Às vezes a gente não consegue todos ao mesmo tempo, mas a gente fica atacando aqueles que estão sendo mais utilizados e tentando manter tudo mais atualizado sempre. Então, é uma reflexão interessante. Então, amanhã vai ser lançado o curso, a atualização do curso de Photoshop. Tem uma série de cursos aí que a gente está atualizando, que a gente vai lançar principalmente em janeiro. Então, início de janeiro, como todos os anos a gente faz, a gente lança uma sequência de cursos aí, materiais novos, para que vocês comecem em 2026 já munidos das informações. Bom, vamos chegar no nosso conteúdo principal agora, que é o calendário? Vamos sim. Então, pessoal, vou passar aí a palavra para o Felipe, né? Mas falar um pouquinho para vocês sobre o calendário editorial, como nós comentamos nas últimas lives. Justamente a gente trouxe o calendário editorial desse mês, falando um pouquinho ali sobre essas datas que vêm do final do ano. Também aqui na live eu vou dar a sugestão para vocês que quem já quer planejar aí algum material para Natal, enfim, fazer campanhas, nós temos o portal já disponibilizado algumas campanhas que vocês podem estar utilizando de Natal. Se eu não me engano, tem 3, então são bem variadas as campanhas, tanto de desconto quanto de presente, então é bacana de vocês estarem olhando para estarem fazendo esse estudo aí de o que vai ser melhor para a escola, né? Este mês a gente priorizou a fazer a gamificação, justamente porque nós já tínhamos, né, os materiais ali de campanhas de Natal, e a gamificação foi algo novo, então precisava ser valorizada aí nessa parte para poder divulgar. Mas também, o Felipe vai passar para vocês, tem card de Natal, não deixou de ter nada, né? Apenas a gente deu prioridade para a campanha justamente para que vocês tenham essa campanha em mãos aí para poder estar utilizando. E, já dando spoiler, semana que vem nós temos a campanha que tanto pediram para nós, do Projeto Férias. Então, também vai ser entregue em dezembro, justamente para que em janeiro vocês possam colocar em prática o que vocês quiserem, né? Tanto matrículas 2026, quanto Projeto Férias. Então, a Ouro já vai deixar bem adiantado para vocês terem um planejamento perfeito para esse início de ano aí, começar com tudo. Perfeito, muito bom. E é isso aí, então, Felipe. Quem é que vai abrir, quem é que vai começar a falar aí para eu ficar interrompendo? Então, vamos lá, né? Vocês podiam continuar falando aí também, não tem problema. Não, mas eu gosto que vocês façam e provavelmente vão apresentar, então. Sim. É importante que vocês falem, senão as pessoas vão reclamar que somente o Lisiano fala na live. Então, pessoal, o calendário editorial de dezembro, né? Para quem é novo, talvez está na live é novo, o calendário editorial ele é um calendário para
se organizar os posts da escola, as ações que vocês terão na escola. Então, assim, a gente fez uma maneira visual para que vocês possam visualizar os dias e ali dividir conforme aquilo que vocês querem postar. E também é uma forma facilitada para você que não tem tempo, né? Às vezes não tem tempo de fazer um vídeo, postar alguma coisa, a gente tem um conteúdo já separado para você conseguir utilizar na rede social da escola, porque a gente sabe que as redes sociais hoje em dia são uma arma poderosa para capturar leads e aí conseguir fazer matrículas, né? Então, é muito importante estar com todas as frentes sempre organizadas. A gente sempre fala, tem que estar com o presencial, o digital, tem que estar tudo alinhado para que quando o aluno chegue, ele possa te encontrar tudo de maneira correta, de maneira assertiva, que ele vá se identificar com aquilo que ele está procurando. Então, Ô Felipe, dá para dizer que é basicamente o que um social media teria que fazer, parar e organizar, a gente entrega pronto, né? Entrega tudo pronto já. Para quem não sabe, para quem não sabe, ou para quem é novo, então a gente entrega basicamente um calendário do próximo mês, onde a gente tem diz cada ação de cada dia, o que algumas coisas no meio são orientações para que vocês façam, e outras, a grande maioria, a gente entrega as artes prontas para que vocês peguem, customizem ou não, e já possam publicar nas redes sociais. Essencialmente é isso, né, Felipe? Exatamente. Não precisa pensar o que vai postar em cada dia, a gente já entrega o calendário pronto. Sim. Mas, então, vamos seguindo aqui. Aqui a gente tem os objetivos do nosso calendário, né? Então... Não tem nada compartilhado. Não tá aparecendo. Tá, peraí. Deixa eu compartilhar. Janela. Aqui. E é assim, ó, isso é uma coisa legal, porque normalmente a gente pensa, o que vamos postar, o que nós vamos postar esse mês, como é que vai ser, faz uma reunião com a equipe, deem sugestões do que postar agora em dezembro, aí todo mundo, claro, dezembro naturalmente pensa no Natal, mas a gente entrega dia a dia todas as postagens ali, todas as ações que precisam fazer. Então isso aqui é um norte gigante para que vocês não fiquem, não perdendo tempo, mas investindo tempo nisso, que a gente tem profissionais aqui que podem ajudar vocês no dia a dia da escola na parte na questão de postagens. Pronto, Felipe, pode falar agora. Agora vamos lá. Então aqui, pessoal, aqui é a nossa parte principal, né, a capa do nosso calendário, e seguindo a gente tem aqui a explicação, que a gente já falou também, e aqui a aplicação dos materiais, né, como a gente pode aplicar no feed, como podemos aplicar nos stories, né, então aqui mostra como que funcionam os nossos materiais já aplicados. E aqui a parte da organização. Então, como vocês podem observar, a gente já separou ali, no dia 1º, coloquei uma mensagem motivacional, vocês vão ver mais adiante. Então, é sempre legal começar o mês com algo mais leve, né? Algo ali já motivando, falando do início do mês. Agora a gente está no final de ano, então é legal vocês, quando falarem sobre, olha, é o final do ano, é o último mês do ano, mas você pode estar se profissionalizando, pode estar buscando uma qualificação, porque apesar de o ano estar terminando, né, é só mais uma oportunidade. Um novo mês é sempre uma nova oportunidade. Então, vocês podem estar utilizando esse gatilho de oportunidade no início do mês. Então, fazer uma mensagem motivacional é sempre legal. Então, Felipe, lembrando que eu gosto de interromper mesmo. Lembrando que ali, ó, até tem um destaque, mas vamos deixar claro para todo mundo. A grande maioria ali dessas postagens, dessas informações que estão dentro do dia ali, são clicáveis. Então, tu clica e dentro do portal tem o material. Exatamente. Talvez eu esteja batendo a tua carteira e já falando, mas... porque inclusive tem ali, clique e acesse. Então, já tem o material pronto no portal do licenciado que o Felipe vai mostrar. Mas o objetivo desse calendário é justamente para que vocês tenham, facilmente consigam dar um clique e já acessar o material para download. Isso. Então, ali, como o Lisandro falou, clica, né, já vai acessar o portal. Na ação sugerida também, ali, os stories, sempre vai ter uma ação sugerida. Então, a gente tem um roteiro ali com 12 stories de ideias para vocês fazerem, né, durante o mês. Então, vocês podem reaproveitar, porque a gente tem dos outros meses também, pegar dos outros meses novas ideias, porque todo mês eu lanço novas ideias de stories. E aí também a gente tem o post feed, né, eu sempre procuro fazer essa separação. Então, basicamente, na semana vão ter 2 posts de feed, de uma sugestão de Reels, e a sugestão de Reels eu coloco diretamente no link do Instagram, com uma ideia que vocês podem olhar e adaptar para a realidade de vocês. Então, sempre vai ter essa ideia para vocês olharem, até uma inspiração de um vídeo que eu posso estar utilizando aqui, tudo dentro da nossa estratégia. E nós temos aqui também separado por cores, se vocês observarem. A gente tem aqui
em laranja a sugestão de rios, temos em azul aqui quando é um post feed, um post normal, e aqui o Dia da Família, por exemplo, aqui está verde, então aqui é um post comemorativo. Geralmente, quando é post comemorativo, não vai estar sempre no mesmo material do calendário, vai ser uma aba separada, mas é muito fácil, também é só clicar e já vai entrar direto lá no post. Então aqui a gente separou, tem também a campanha da gamificação, como a Malu falou, eu coloquei aqui separado por semanas, dentro de um pensamento, dentro de uma estratégia, então a gente colocou por semana aqui um card falando sobre a gamificação. Então a gente tem no dia 13 aqui a gente tem um post falando sobre a gamificação, né, que está chegando a novidade. No dia 10 a gente tem o ranking dos alunos, então já falando ali, já conscientizando esse público. No dia 16 a gente tem um post de rios, já vou mostrar para vocês depois. Então, basicamente, a gente dividiu e dentro disso também colocou alguns cards também para complementar no calendário. Aqui a gente vai para a terceira semana lá de dezembro. Então, a gente já tem aqui um post do início do verão, também está em dia editorial. Post feed, ação sugerida de stories, sugestão de reels. Temos post comemorativo para o Natal. Então, aqui, como a Malu falou também, tem esse post de Natal que nós fizemos, mas se vocês quiserem acessar outros posts do nosso portal lá, vocês também conseguem ter diversos materiais que vocês podem utilizar. Lembrando que tudo isso que a gente coloca aqui são sugestões, né? É claro que isso é para facilitar e é um material totalmente personalizável, então vocês vão poder personalizar com a cara da escola. E assim, né, Felipe, só desculpa te atrapalhar, mas existem outros materiais de outros calendários, como os stories, enquetes, até ideia de sugestões de post daqui a pouco que não foi utilizado. E a escola pode estar mudando e utilizando em outros meses, né? Como são flexíveis, vamos dizer assim, né? Então, as ideias do Reels também, daqui a pouco vocês podem ter visto o outro e acham que encaixa mais do que aqui. Então, tranquilo, coloquem dentro do calendário, né? A gente faz sempre um material que não é para ser engessado, né, Malu? Não é um material que você tem que seguir a risca isso aqui. A gente coloca sugestões de datas ali para vocês terem uma organização também na frequência de postagens, né? De quanto vocês vão postar por mês, para não deixar o feed abandonado. E a gente sempre fala isso, né? Às vezes a pessoa acaba posta lá no dia 1º de dezembro e o último post dela vai ser lá no dia 31. Então, assim, a gente mantém essas ideias para vocês terem uma frequência, né? Mas é tudo personalizável com a ideia da escola. Eu já vi muitos licenciados utilizando alguns cards que muda a cópia do card. E aí, tipo, quero fazer de um outro tema, mas eu quero utilizar a mesma estética. Vai lá e muda a cópia, que é o texto, né, que tá escrito. É legal, fica show, porque daí vai com aquilo que vai de encontro que a escola tá buscando naquele mês, né? Então, assim, o calendário é para isso, para vocês adaptarem. E também não necessariamente, né, precisa seguir os mesmos dias, a não ser as datas comemorativas, que não tem como mudar, né? Mas o restante dos cards vocês podem estar utilizando em qualquer dia. Ô, Felipe e Manu, não é que saiu Manu. Deu uma de Júnior. É uma empresa nova, é uma funcionária nova, não decorei o nome. Ô, Malu e Felipe, eu tenho talvez seja uma provocação e uma curiosidade. Eu quero que todo mundo que esteja olhando aqui faça uma avaliação mental no sentido de como é que está a rede social da minha escola? Precisaria ter mais postagens? Precisaria ser mais movimentada? Guarda essa informação. Agora, a outra informação. A gente entrega um calendário editorial com muitos materiais, tem material no portal, tem tudo. Então, considerando aqueles que pensaram assim, pô, minha rede social precisaria ser bem melhor. Eu posto pouco, ou quase não posto, precisaria agitar mais e tudo mais. Considerando que nós temos materiais disponíveis. A minha principal curiosidade, aí entra a curiosidade / provocação, é por que não usam os materiais? Essa é a minha principal curiosidade. Vocês não precisam abrir o microfone nada para falar, podem comentar, se vocês querem mandar para mim depois de alguma forma, querem chamar o pós-venda e mandar, tá tudo bem. Mas isso eu gostaria muito de entender. Não significa que não usam, muita gente usa. Mas quem ainda não usa, esse é o grande ponto. Eu queria entender se, é difícil? É difícil de utilizar? É preguiça? Não, preguiça não, mas é falta de tempo. Falta de tempo, eu não consigo me organizar para utilizar, ou demora muito para utilizar, ou eu gostaria realmente de entender.
É difícil, o pessoal normalmente não quer se expor ali, falar, mas isso é uma coisa interessante que a gente saiba. A gente monitora a utilização dos conteúdos, dos materiais e muita gente usa, mas provavelmente não é 100%. Né? Dificilmente a gente vai fazer alguma coisa que 100% do pessoal utiliza. Mas quem não está utilizando, principalmente aqueles que pensam assim, pô, as minhas redes sociais da escola poderiam ser mais movimentadas. Por que não estão utilizando? É mais ou menos, desculpa, a mesma provocação / curiosidade que eu tenho de algumas ferramentas. Todo mundo sabe que precisa, mas não usa. Falta de organização, falta de tempo, falta de realmente tomar iniciativa. Por quê? Essa é a minha principal curiosidade. Porque talvez, dentro de um problema que vocês têm ou de uma barreira que faz com que vocês não utilizem, a gente possa encontrar uma solução do nosso lado, que às vezes pode ser simples para a gente e já facilita muito, às vezes pode ser mais complexo, mas enfim, a gente precisaria pelo menos saber isso, porque eu falo com as escolas e pergunto, a grande maioria fala, tô numa correria e não consigo. Tô numa correria. Realmente, a gente tem, os coaches dizem que a gente não deve ficar falando que é uma correria, porque a gente não está numa maratona para ficar correndo. E todo mundo tem 24 horas, e é verdade. Mas eu concordo que é uma correria no sentido de que tem muitas coisas, nem sempre uma escola consegue ter a secretária, o comercial, ou um gerente de vendas, dois ou três vendedores, uma secretária, alguém da administrativa, alguém do financeiro. Já é uma estrutura para uma escola de qualificação, isso já é de média, já é uma escola média. Muitos têm escola menores, que às vezes é o casal, o homem às vezes é o dono da aula, a mulher cuida da secretaria, ou vice-versa e tal. Então, tem diversas realidades entre os nossos clientes. E às vezes a realidade de uma escola pequena pode ser que tenha algo que a gente possa fazer que possa facilitar. Então, essa é a provocação. A Fernanda foi rápida e rasteira ali e colocou até os contatos, né? Suporte técnico, relacionamento, que são as duas Letícias que dão apoio para todos os clientes aí na parte de pós-venda realmente. O que é o pós-venda? Eu tenho uma dificuldade com a minha escola, não necessariamente é técnica, e eu gostaria de ver como eu poderia conduzir. É aquele momento que vocês vão organizar ali 10 minutinhos para fazer o meet, explicar a situação, mostrar, e as Letícias, uma das duas, né? Então, vocês não têm a necessidade de saber qual exatamente é a Letícia que está vinculada a vocês podem chamar uma das duas e elas ali depois podem orientar vocês melhor. E elas podem entender melhor as situações, mas eu tenho essa curiosidade, entender. Lisiana, eu tentei e não deu certo. Eu postei e não tive resultado ainda. Cara, é um movimento, não dá para parar. O reflexo das ações que muitas vezes vocês fazem em marketing, vocês vão entender fazendo muito tempo e entender lá na frente. Então, essa é a realidade. Então, eu gostaria muito de entender isso, e vocês podem ficar à vontade para encontrar a maneira que seja mais confortável para vocês, para nos passar esse feedback. O que a gente não pode só, é claro, as escolas não postarem, ficarem sem resultado, só olhando o concorrente, fazendo um monte de postagem, e não conseguir ter a mesma frequência, os mesmos resultados. Então, essa é uma curiosidade / provocação que eu tenho aí, para entender o porquê que a gente pode fazer com que os nossos materiais sejam mais utilizados, que tenham mais resultado ali para todo mundo. Né, Felipe? Exatamente. E a gente sempre fala, né? A gente sempre pede sugestões também de conteúdos que talvez a escola queira explorar, às vezes não tem uma realidade diferente. Então, a gente pode estar sempre aqui aberto a sugestões, né? Para poder se adaptar melhor à realidade de vocês. Então, seguindo aqui, eu quero mostrar para vocês a estética desse calendário desse mês e explicar um pouquinho melhor do porquê que a gente está usando essa estética. Já falou acho que umas 2 lives atrás, a gente falou o porquê da estética, né? A gente mudou um pouco da comunicação, porque é uma onda nova que está surgindo, mas é uma onda que ela veio para ficar também, né? Ela não é uma onda que vai e volta, ela vai ficar. Então, é importante também a gente estar esperto às tendências, né? O que está mudando. Inclusive, até, Felipe, a gente falou numa live sobre a questão da humanização também,
que é uma tendência muito forte para 2026. Então, além dessa questão da estética que o Felipe vai apresentar, que também particularmente eu acho muito humana, porque brinca muito, tem essa questão leve, né, de uma comunicação leve, tem a questão também do pessoal aparecer. Até convido vocês, quem ainda não foi, ver aí os últimos vídeos que a Ouro Moderno fez, está bem diferente, a gente está trazendo uma comunicação bem mais humana, trazendo coisas da atualidade, de coisas também da vida da gente, então, situações reais, e exatamente isso que o povo hoje está querendo consumir, né? Essa questão de tu comunicar de uma forma que todo mundo entenda, com poucas palavras, mas que tu sabe o objetivo final que é que tu está querendo dizer, ou aquele vídeo, ou aquela comunicação. Então, méritos aí da equipe, principalmente o Felipe, que está buscando muito essa atualização, e ficou muito bacana, não só para quem está vendo aí a comunicação da Ouro, mas também porque a gente está entregando para vocês. E é interessante porque, assim, ó, eu tenho visto esse movimento e eu sempre falei isso e não é autoral meu, provavelmente eu li em algum lugar. Eu acho que eu não sou tão inteligente assim para cravar isso, mas as coisas são cíclicas. Não sei se essa é a palavra certa, mas tudo é ciclo, é um ciclo. Né? A gente falou na pandemia, veio o EAD, tudo ia ser AD, agora meio não, começou a voltar um movimento de humanização, presencial e tudo mais. Os bancos talvez sejam, para mim, a maior clareza. Há pouco tempo atrás, os bancos não vai ter mais agência, vai ser só aplicativo e tudo mais. Agora começou os bancos a fazer propaganda de tem o seu gerente, tem alguém para falar quando você precisa. O Banco do Brasil, mais recentemente, eu vi que estava fazendo uma propaganda ali do gerente, tal, tem o seu gerente, tem alguém que apoia você nas suas decisões e tudo mais. Ou seja, começou o movimento de novo. Antigamente os bancos vai ser só aplicativo. Agora é agência, humanização. Educação também. Então, assim, tá vindo de novo. E eu sempre digo, provavelmente, num futuro não muito distante, hoje a gente está no movimento de todo mundo, as agências, marketing, venda, tá muito assim, IA. Vai começar logo ali na frente dizendo, nós somos uma agência humanizada. São pessoas que fazem os nossos materiais. A equipe de vendas, nossa equipe de vendas é humanizada. Vai ter, porque isso vai ser um ciclo. As coisas novas vão entrando, daqui a pouco ela se ajusta, as coisas novas entendem onde será exatamente, onde elas vão se encaixar, e aí as coisas voltam à normalidade de novo, assim como Uber, assim como várias coisas que aconteceram. Então é bem interessante que a Manu comentou, que a Malu falou na questão de humanização, e eu vou trocar meu nome. Para mim é muito claro, talvez, para mim é muito claro, muito claro, que as coisas são um ciclo realmente. Vão de um jeito, vem uma tecnologia, vem bagunça tudo, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, vai acabar o mundo, daqui a pouco a tecnologia ela se encaixa, e aí a gente vê exatamente como realmente ela vai, dali para frente, tá dentro do nosso cotidiano. Pronto, dei a filosofia aí, agora vocês podem continuar. Mas é justamente a gente falar sobre uma coisa que a gente chama de linguagem da rua, né? Então, quando a gente vai fazer um material, ou a gente vai comunicar com alguém, a gente sempre fala sobre analisar o público, né? Se eu estou falando com o juiz, eu não posso falar de uma maneira informal, tem que falar com ele de uma maneira formal. Agora, se eu estou falando com um aluno, eu estou falando com um adolescente, eu não vou falar com ele de maneira formal. E qual é o nosso maior público hoje? Nosso maior público são adolescentes ali para jovens, então vamos pegar um público aí amplo geral, tá? De 14 a 25 anos. Então é um público que ele tem um ar adolescente, é um público mais jovem, alguns estão na faculdade, outros estão trabalhando, estão estudando, então a maneira que a gente comunica com eles é diferente. Então, vamos pegar esse público que vai fazer um curso, por exemplo, né, usando essa linguagem da rua. Então a gente não pode falar com ele como se estivesse falando com o juiz. Tem que entender isso. Não estou falando com o juiz, eu estou falando com um adolescente. Então tem que ser uma linguagem que o colega dele falaria com ele. Então, sábado, eu estava atendendo meu irmão lá no outro serviço que eu faço extra, e daí os amigos dele estavam no aniversário lá, né? E aí eles estavam lá, e eu olhei o meu irmão, às vezes tu olha assim pra ele, nossa, ele é uma pessoa bem agitada, assim, muito agitada. E aí eu olhei e tinha 10 iguais a ele. Tinha 10 iguais a ele, e eu falei, meu Deus, tô perdido aqui, como é que eu vou atender eles, né?
Aí, cara, não pude chegar assim sendo. Porque eles estavam muito agitados e sabe como é adolescente, né? Eles gostam de. Eles chegam, eles gostam de ser o centro do lugar. Então, é uma coisa que a gente sempre brinca, né? Antes eu era adolescente, eu fazia igual, mas agora eu odeio as coisas que eu fazia. É, isso Então, aí. então tipo, assim, eu tinha uns 11 igual, uns 11 iguais do meu irmão. Eu falei, como é que eu vou atender eles? Eu pensei, vou ter que adaptar a minha linguagem para eles. Então, adaptei minha linguagem para eles, fiz amizade com eles, me ouviram, falavam, eles me ouviam, tio. Aí eles me chamaram de tio, né? Pra mim, foi uma coisa de um cara de 21 anos se chamar de tio, foi algo bem. Aí, mas a gente conseguiu ali, consegui adaptar a linguagem, consegui meu objetivo, que era conseguir atender eles, entender, porque eles falam tudo junto, consegui entender o que eles queriam realmente. E aí deu tudo certo no final lá, eles me deram tchau e tal. E aí foi tudo ok. Por quê? Porque eu precisei adaptar a minha linguagem para eles. E aí a mesma coisa a gente está fazendo na nossa comunicação. Começando, então, primeiramente, só para falar da campanha de gamificação que está com os materiais. Então, a gente deixou aqui os cards que já estão separados lá, né, naqueles dias. E aí a gente pode partir, então, para os nossos cards editoriais que foram adicionados. Aqui a gente tem um card do início do verão, então está no editorial. E vocês podem observar que a gente utilizou um cachorrinho aqui, um óculos de sol na praia e tal, uma maneira mais descontraída de comunicar que é o início do verão. Então é algo mais legal. Na legenda a gente vai falar da oportunidade, que é mais uma temporada que se iniciou de oportunidades que pode se qualificar, então pode ser usado como um post de qualificação. Nós temos também aqui um outro post da Barbie. Então vocês estão olhando que são coisas bem caricatas, assim, não é nada muito, uma estética muito, nossa, tecnológica e tal, não, é algo bem simples para conseguir comunicar com esse público. Então, como você descobriu que eu faço um curso de informática? Aí aqui é a Barbie, com computador, né, com fonezinho de ouvido, coisa mais característica de alguém que faz um curso de informática. Então a gente tem aqui o curso do pacote Office ali, né, Word, Excel, PowerPoint. Então a gente tem aqui, então quando o aluno olhar isso aqui, ele vai se identificar. Já, por quê? A Barbie é uma figura caricata. Então assim, para vocês entenderem, a Barbie está sempre em alta naquelas mensagens motivacional de Twitter. Então a gente pegou aqui para conseguir adaptar para essa ideia. Então assim, é uma linguagem para o público de hoje. A gente chama de uma estética pós-digital, que mistura meme, mistura o conteúdo, mistura TikTok. Então, assim, um lugar para procurar referências para a linguagem do nosso público, TikTok. Vai no TikTok, tu vai conseguir olhar tudo que está em alta lá, trend, vídeo viral e tal, para conseguir adaptar para a realidade da escola. Então, assim, é um lugar gigantesco, é um banco de dados assim, gigantesco para vocês conseguirem adaptar essas ideias. Então a gente fez aqui, como você descobriu que eu faço curso de informática, uma coisa mais contraída, né, para poder chamar a atenção do aluno quando ele olha isso aqui. Porque não é convencional, a gente olha às vezes assim, mas o que tem a ver isso aqui no post da minha escola? Vai tirar toda a autoridade. Não, mas o público que tu está comunicando, ele precisa ver isso aqui para ele poder se identificar. Não significa, por exemplo, num post desse, na legenda, aí vai ter a explicação de que um aluno de informática é assim, pode falar que na escola tem o pacote Office, tem curso de informática, que ele pode. Então, tu vai vender na legenda, nesse post a gente vende na legenda. E também vai dar caminho para ele abrir o perfil da escola e olhar outros posts, né? E lá sim, né? Lá vai ter um post talvez mais agressivo, falando de um curso de venda, né? Mas antes a gente precisa chamar atenção com um post assim. Aqui, por exemplo, a gente chama de post motivacional, só de uma estética diferente, tem uma Hello Kitty no escritório ali, trabalhando. Sua carreira não vai se criar sozinha, bora fazer acontecer. Vocês conseguem ver que não é uma coisa muito... Não é assim, aquelas mensagens que a gente chama ali, que a gente manda no grupo de bom dia lá, né? Que a nossa tia, nossa mãe, manda uma mensagem motivacional, isso não chama a atenção do jovem. Agora, uma Hello Kitty, que na linguagem do jovem, ele vai conseguir entender o meme, vai conseguir entender a referência. Então, para esse público, a gente vai estar utilizando isso. Então, aqui a gente tem uma mensagem motivacional mais descontraída. Sua carreira não vai se criar sozinha, bora fazer acontecer. E é isso aí. E aí, na legenda, sempre a gente vai colocar ali o que a gente quer falar, o que a gente quer vender. Aqui a gente colocou um post de feedback também. Importante lembrar onde está escrito aqui sua escola. Vocês colocam o nome da escola de vocês, tá? Não prefere ser sua escola. Troca sua escola pelo nome da escola, né? Uma escola é Escola de Ouro.
No final, todo mundo prefere ser escola de ouro, então pode colocar aqui escola de ouro. Ali embaixo também, nessa parte aqui, vocês podem estar adicionando na sua escola o nome da escola de vocês. E assim, né, Felipe, esse post, né, pode ser um post que vocês utilizem agora, mas em outros meses ele pode ser utilizado uma vez por mês para colocar feedback, ou cada 15 dias, isso é muito importante, é bem bacana. Sempre quando a gente tem feedbacks que os licenciados permitem, vocês podem olhar nosso perfil que a gente tem. Então, vocês também podem pedir, olha, fulano, né, finalizou o curso, o que tu achou? Ou até mesmo na rede social, falar, comentou, muito boa. Fazer um reel, né, fazer um vídeo. É. Então, porque a prova social é nosso maior argumento de venda, né? Então, na rede social, ter uma prova social é o nosso maior argumento de venda, porque a gente falar do nosso serviço é uma coisa, agora outras pessoas falarem do nosso serviço é totalmente diferente. Então, a gente sempre vai dizer isso, né? Quanto mais prova social tiver para colocar, quanto mais feedback poder postar, coloca, porque as pessoas vão ver, o teu conteúdo vai se vender automaticamente. Ô, Felipe, deixa eu dar um parênteses aqui. Hoje a gente consegue encontrar. Eu quero só fazer um gancho aqui da questão de prova social. Hoje a gente faz isso com muita naturalidade. Antigamente, eu vou dar um exemplo na prática, talvez, porque não sei se vai se encaixar com todo mundo, mas para exemplificar. Particularmente, eu gosto muito de ferramenta. Então, o que acontece? Antigamente fazia o quê? Tu encontrava alguém fazendo, tu perguntava como é que é essa ferramenta, tem aquelas marcas lá que todo mundo conhece e tal, tu ia ficando ali. O que hoje eu particularmente faço? A gente acaba, os grandes portais têm opinião e tem o YouTube. Aí no YouTube tu tem duas categorias. Porque tu tem aquele vídeo que é patrocinado, visivelmente, que eu só uso basicamente para ver como é que é a ferramenta, porque eu não levo muito em consideração a opinião, porque é uma opinião cobrada, né? É a opinião que alguém paga para ter aquela opinião. Eu pego o quê? Os vídeos ruins. Aquele que não é nem HD, que é tremendo. Ali que realmente a gente vai entender. O que a gente está fazendo ali, na verdade? A gente quer ouvir a opinião de alguém que já utilizou. Então, quando tu gera esse tipo de conteúdo, ou alguém fala bem do teu... É um outro peso, porque realmente não é a tua escola mesmo falando dos teus produtos, alguém gravando. E para alguém gravar, principalmente se expor ali, cara, ela tem que com certeza estar gostando. Ela tem que estar realmente gostando do produto de vocês para se expor. Então, para se expor e falar alguma coisa. E a gente, pelo outro lado da pessoa, quando a gente tem algo que a gente realmente gostou e que a gente tem aquele sentimento de que outras pessoas, as pessoas que a gente gosta, também deveriam ter essa experiência, a gente fala com muita naturalidade, com muita tranquilidade. A gente recomenda para os outros natural. Quando é uma coisa boa, a gente normalmente fala, foi atendido pelo fulano, mecânico, né? Tá com problema no carro. Vai no fulaninho. Fulaninho, cara, é o que faz todas as coisas do meu carro, pode ir de olho fechado, aquela coisa, que no suplemento fala isso, né? Vai de olho fechado, né? Então, a gente tem isso, a gente naturalmente indica, e quando um aluno, e hoje as pessoas gostam de aparecer nas redes sociais, então quando tu diz, quem é que gostaria de fazer um depoimento rápido, 1 minutinho, ou nem 1 minutinho, né? 10 segundos falando sobre o que vocês estão achando do curso e tudo mais. Com certeza, tem muita gente que está vendo a diferença que está fazendo na vida os cursos e vai querer gravar alguma coisa. Isso tem um peso muito grande. E aí tu vai juntando esses materiais aí e vai postando. E não precisa postar uma vez só. Pode aproveitar, por exemplo, toda a quinta e fazer um remember aí das coisas e postando de novo, não tem problema, um TBT. E postando a opinião de novo dos alunos. Quanto mais outras pessoas falarem da marca de vocês positivamente, melhor para os resultados, com certeza. Então, seguindo aqui, a gente tem um post de antes do Natal, né? Então, o Papai Noel ali lendo alguns pedidos. Nossa, alguém pediu um emprego. Então, é essa linguagem de meme, né? Nossa, alguém pediu para estudar Aí você coloca o nome na Escola de Ouro. Pode colocar o nome da escola aqui. Nossa, alguém pediu coragem para pedir um aumento. Então, vocês podem estar utilizando diversas maneiras aqui. Pode falar sobre, tá precisando de coragem para pedir um aumento, talvez para te pedir um aumento tem que ter um pouco mais de qualificação, tá precisando de uma linguagem, comunicação profissional, curso de comunicação profissional, inteligência emocional, aí vocês podem estar na legenda lá, fazendo a venda de vocês.
nossa, alguém pediu o fim do erro do Excel, né? Então ali um comando do... Não pode falar de um curso Excel também. Então a gente tem diversas coisas que a gente pode fazer nesses nossos posts, né? Esse aqui é para ser um carrossel, então dá para colocar todos esses 4 posts num só, e aí a pessoa vai apertando e aí vai aparecendo os pedidos do Papai Noel. Então vocês veem que é algo que é bem simples, não é nada assim, ó, um post que está vendendo de cara, tá? Porque hoje o público ele entende quando algo é um comercial, quando é algo que está vendendo assim de cara e vai pular o teu post. A ideia é que a gente fazer essa estética diferente para a pessoa não pular o post, ela olhar o post ali, ler a legenda, então para conseguir captar essa pessoa que está ali assistindo, né? A gente chama de scroll ali, ele não vai ficar só rolando. Ele vai estar ali e vai parar para prestar atenção no post. Então aqui a gente tem os posts comemorativos, né? Então a gente já fez uma estética um pouco mais diferente. Então aqui tem um de Feliz Natal, né? Feliz Ano Novo. E aqui o Dia da Família. Então no Dia da Família a gente também utilizou a ideia de que a escola é uma grande família. Então vocês podem estar ali pegando esse gancho do Dia da Família para mostrar a escola, mostrar os alunos, né? Pegar algo mais motivacional ali para falar que aqui nós somos mais do que uma escola, nós somos uma grande família. Então pegar todo esse lado emocional e humanizado da marca, né? E ali, como a gente mostrou, deixa eu voltar aqui no calendário, esses posts, vocês postem eles, mas nunca se esqueçam de postar reels, né? Aqui o post ali, ele vai ter essa linguagem, mas mostrar a escola, mostrar os bastidores, mostrar como é que funcionam os cursos, né? Isso é sempre muito importante, porque as pessoas querem ver pessoas. Então, fazer vídeos, fazer stories é muito importante para a escola de vocês, para ter essa comunicação mais humanizada. E aí junta, né? Porque é um complemento, né? A gente tem uns formatos de post, um complemento. Então, se eu só largar post no feed lá, pode ter certeza que talvez eu não vou ter o resultado que eu espero. Mas sendo uma coisa que é constante, postando sempre, seguindo ali uma linha de raciocínio ali, né? De estar sempre com um post de story, seja uma sugestão de reel, seja um card pro feed, pode ter certeza que a escola vai estar bem vista nas redes sociais. Então, isso é muito importante que vocês estejam aplicando. É aquela questão, né, Felipe? Manter a constância, independentemente de qual forma for. Seja ela vocês produzindo alguns conteúdos da forma que vocês quiserem, tendo um calendário próprio editorial, mas aqui a gente sugere justamente essa mescla entre cards e reels, justamente para ter essa questão da humanização, uma que fica mais leve, né? Uma diversificação de material, né? É. A gente também a gente tem que estar sempre muito atento a como a gente está comunicando, o que está funcionando mais. E a gente sabe que os reels hoje eles têm muito mais retorno. Então, assim, investir nos reels é bastante importante. E também para falar dos materiais, que sempre é pensado numa estratégia, tá? E vocês também podem pegar esses materiais aí e olhem, analisem como é que está o público de vocês, como é que está sendo o engajamento, como é que as pessoas estão reagindo aos materiais. Então, isso é importante sempre estar analisando, né, esses insights. Mas o material de dezembro já vai estar disponível no portal hoje ou amanhã de manhã, mas acredito que hoje de tarde já vai estar disponível no portal. E vocês já podem ter acesso, já se organizar para o mês de dezembro, estarem aí, porque a gente sabe que dezembro é correria, então o material já está antecipado para vocês conseguirem se organizar. Mas... E outra, né, Felipe? Chega de feed, catálogo, né? Cheio de card. A gente sempre fala, nossa, porque às vezes chega a dar agonia de ver aquele card. A gente quer ver a cara de vocês também quando a gente está passando pelos feeds ali, que nem nós comentamos, né, Felipe? Sempre que vocês quiserem, alguns estão mandando direct para nós. Mandem para a gente ver o feed de vocês, para ver como é que tá. Porque não só a questão da gente ver que vocês estão usando os materiais, mas também ter ideias, ver como está sendo a circulação aí da rede social de vocês. Isso traz até ideias para próximas lives, do que a gente passar para vocês. Ideias, dicas, né? E tudo mais. Então, nós gostamos muito de ver, e principalmente eu vejo que tem algumas escolas que fazem Reels, aí esses dias eu vi uma acho que foi do Joel, se eu não me engano, que ele fez, anunciando o novo curso, pedindo para o pessoal ir até a escola para conhecer. Já vi de feedback também né, do nosso licenciado Almir, que eu acho muito legal também que ele traz, falando sobre os cursos. Então, pessoal, aproveitem essa ferramenta de uma forma bacana. Como o Lisiano falou, às vezes o feedback mais bacana, o que é mais legal,
é aquele que a câmera tá ruim, é um áudio de WhatsApp que às vezes, né, é aquele inesperado, aquele áudio que tu chega assim, escuta, chega a vibrar um comercial, diz, olha que legal aqui, ó, ele falou que começou o curso, conseguiu emprego, tá agradecendo a minha escola. Pede para ele autorização para utilizar. Mas usem, isso é muito bacana. Então, uma coisa clara também, vocês podem fazer, ir pegar os alunos, fazer um vídeo de gravação, mas eu acho legal aquele que é inesperado, aquele que é espontâneo, sabe? Que vem tem verdade, né, Malu? Natural. Tem que ter verdade, né? Não pode ser uma coisa ensaiada, né? Então, tem que ter a verdade no processo, e normalmente a verdade, ela é espontânea, né? Assim como tem fotógrafo que gosta de uma coisa mais posada, que se chama, né? Ou uma coisa mais espontânea. Normalmente as fotos legais, elas são espontâneas. Tu não tá ali parado, travado, rindo, aquelas milhares de posições que o fotógrafo pede para te fazer. Então, ele te pega espontaneamente em alguma situação. Eu acho que tem que ter verdade. E muitas vezes a verdade, e isso é uma coisa, a gente até já comentou isso algumas vezes, mas a gente sempre busca de, eu não tenho o telefone perfeito, eu não tenho no seu... Cara, nunca tu vai ter o equipamento perfeito, nunca tu vai ter sempre alguém que tem o equipamento melhor, mas o foco não é, o foco é o que tem ali. Se falasse há um tempo atrás, o que precisaria ter para ter 100 lives gravadas, cara, a gente não tem o equipamento perfeito, a gente só vai fazendo, porque o importante é o conteúdo, não é a câmera perfeita, mas não ter conteúdo ou fazer 2 lives só, não. Os meus concorrentes tentam fazer isso frequentemente. Eles fazem sequência de 2 ou 3 lives e desistem, cara, porque exige tempo, exige organização, exige que isso esteja realmente no processo da empresa para que consiga chegar a 100 lives. Então, senão a gente não consegue. Então, realmente, se organizar, ter verdade e começar a fazer. Exatamente. Elisiano, e aquela coisa, né? Se a gente não começa com as ferramentas que a gente tem, não tem como saber como é que vai ser lá na frente, né? Exatamente. Porque a gente sempre fala de empresas e tal, a empresa nunca vai começar já grande, já com um maquinário gigante, com 1000 funcionários, não. Ela tem que começar pequena primeiro, né? O dono, muitas vezes, ele vai fazer tudo na empresa, como a gente tem exemplos de escolas que o dono tem que fazer tudo, mas começar é importante. Então aqui a gente dá a ferramenta para vocês se organizarem e poderem estar também em mais uma frente que é muito importante. E lembrando, como a gente está falando desde o início, né? É a linguagem da rua. É a linguagem do aluno. A gente tem que perder essa coisa que a gente está falando, a nossa linguagem está comunicando para a gente, porque talvez a nossa cabeça, o material que está sendo feito ali, isso aqui não vai comunicar e tal. Mas a gente tem que entender que a gente não está comunicando para a gente. Né? Eu não posso comunicar para o Felipe, porque o Felipe tem um tipo de gosto. Mas para quem é a pessoa que eu quero atingir, ela não tem o mesmo gosto que eu. Então tem que entender o que ela gosta. Ô, Felipe, talvez tu tenha dado uma das possibilidades de algumas escolas, às vezes, não utilizam os nossos materiais, porque no gosto pessoal deles acham que não é o ideal aquilo ali. E a gente está tentando buscar a linguagem o mais próximo possível da linguagem do aluno. E aí não bota, porque, não gostei, eu acho que o Hello Kitty não é a linguagem. A gente está buscando linguagem. A gente está sempre testando e buscando adequar a comunicação, uma comunicação que vai atrair, olhar, chamar atenção para pelo menos a pessoa olhar, Hello Kitty, quem é a escola, tudo ok. Já ficou marcado ali. Do que aquela coisa bem formal, com um aluno com uma mochila e 3 cadernos, assim, abraçado, aquela coisa clássica, e não vai chamar atenção. Não vai chamar atenção. Mas aí, Lisiano, vem a questão que a gente sempre fala, os feedbacks dos licenciados. Quando foi que nós recebemos um feedback falando, não se enquadra a minha comunicação, acho que vocês poderiam fazer assim? Não, nessa formalidade toda, não, realmente. Exato. Não, mas não digo mas da forma que for. A gente precisa ter esse feedback, né? Vocês têm o pessoal do relacionamento ali, podem dar sugestões, mandar como, olha, o meu feed eu acho muito legal. Para mim, assim, na minha escola vende bem essa comunicação. A gente está falando sobre tal assunto. Podem sugerir, porque na verdade a gente está fazendo tudo aqui, que nem o Lisiano, o Felipe falaram, buscando cada vez mais a atualização, o que está em alta, né, dentro da rede social. Então, para alguns podem funcionar, para outros não, mas tenham ideias. Daqui a pouco, olha, eu acho que todo mês tinha que ter 2 posts falando sobre tal coisa, né? A gente tem também os posts, por exemplo, de lançamento, e isso é uma coisa que eu sempre falo, inclua o post de lançamento do curso dentro do calendário. Né? Não deixa de utilizar. Janeiro, vocês vão ver que vai estar bem bacana o calendário. A gente está cheio de lançamento.
Então, é uma forma de vocês também ter essas ideias e passar para nós. Ainda dá tempo, a gente pode ter inúmeras possibilidades dentro do calendário. A gente está sempre aberto a ideias, porque cada vez mais a gente busca a melhor comunicação e o que vocês vão ter de mais atrativo na rede social para vender, né? É isso aí. Vamos abrir possibilidade de perguntas? Ou quer dizer, perguntas, comentários, né? Vamos abrir possibilidade do pessoal falar? Podem, já habilitaram aí para todo mundo falar? Vamos ver aqui. Ativar microfone, eu já fiz aqui. Já a minha ansiedade já falou mais alta, eu já fui ali e fiz. Bom dia, Nelson. Bom dia, Elisiano. Bom dia, pessoal. Ô, rapaz, olha essa voz aí, hein? Novato chegando, né, cheio de ideias na rede aí. Quase, na verdade, quase retornando. um radialista. Seja bem-vindo. Viu? Certa Seja resposta. bem-vindo, Nelson. Pronto. Pessoal, sou especialista em marketing, já trabalhei com rádio, TV, jornal, adoro revista, então tenho formação na área e é exatamente o que o Elisiano estava comentando. Hoje quem trabalha com rede social precisa de interações. Tá? Então, pode ser que vocês não gostem da temática da postagem, mas é só não deixar isso no feed. Posta isso lá no story, posta isso lá de alguma forma que alguém se identifique e que alguém interaja. Atualmente eu não tenho um perfil modelo, né, cheio das regrinhas atualizadas, mas acredito que dentro do perfil da Tecnocursos vocês vão conseguir bastante ideias bacanas, caso queiram dar uma olhada lá. A gente tem... Coloca nos comentários depois o link, se tu conseguir ali. Acabei de... Olha, aí o cara é preparado mesmo. Aqui a gente já tá como, né? Então fica a sugestão aí para o pessoal. Quando não gostar muito da identificação, né, não se identificou com o tema, com o mote da postagem, só não coloca no feed, não deixa lá no histórico, porque eu sei que muita gente quer criar, às vezes, um perfil, uma métrica ali, com o tema da escola. Eu percebo, inclusive, que nas artes que foram mostradas há 10, 15 minutinhos atrás, Hello Kitty, por exemplo, não vai bater com a identidade visual de algumas de nossas escolas, porque alguns usam cores diferentes. Ah, não está batendo com a minha, eu não vou usar. Ok, pode não colocar lá no feed, mas coloca no story. Tenta incentivar o pessoal a interagir, nem que seja com like, com alguma mensagem rápida. E realmente essa questão de reforçar as provas sociais é o que mais vende, pessoal. E eu, né, sem querer me gabar, mas se eu não gabo, né, Zeca gaba, tenho 95% dos meus alunos hoje na escola por indicação. Eu mal trabalho o Google, pessoal. Eu mal trabalho o Google, tá? Hoje a grande maioria dos alunos que eu tenho, eles vêm por indicação. Então fica a sugestão para vocês trabalharem isso, trabalhar um cartãozinho de indicação, trabalhar alguma coisa que vocês consigam abater, quem sabe, numa próxima mensalidade, um amigo incentiva outro, isso aí ajuda bastante. Legal. Obrigado pelo espaço aí, Elisiano. Muito legal. Nelson. Que voz, hein, Nelson? Cara, se eu tivesse essa voz... Quem precisar aí, eu tô gravando até com o Silvio, viu? Olha, cara, que voz, hein, Mas... Muito bacana. E, Nelson, é legal que tu é. falou ali com relação a utilizar, nós acabamos entregando da forma que é 100% editável. Então, daqui a pouco, que nem tu falou da Hello Kitty não se enquadra, pega um outro personagem, uma foto de um aluno comunicando, faz alguma comunicação diferente. Justamente, a gente traz esse material 100% editável para o licenciado ter completamente a autonomia para fazer o que quiser, né? Então, as sugestões que nós trazemos aqui é justamente para isso, para poder mostrar para vocês que há inúmeras possibilidades para se trabalhar e vocês podem enquadrar, né, dentro da possibilidade da escola de vocês. E essa questão do Nelson, eu tiro o chapéu, assim, para ele ali, porque 95% de indicação, olha, é um número muito, muito bom. Porque a gente sabe o quanto é difícil uma indicação às vezes, né? Sim, sim, é bem difícil. Eu estou saindo porque eu estou em sala de aula, mas eu estou ouvindo ainda vocês, tá? E eventualmente, se eu puder estar interagindo com vocês, eu vou estar interagindo ali pelo chat, tá bom? Caso alguém queira meu contato, eventualmente eu posso deixar ali também. Não sei se o grupo, eu não sei se vocês têm grupo das pessoas que fazem parte da rede. Se tiverem, eu gostaria depois de ser adicionado lá. O pós-venda vai te chamar depois ali, vai Vou ficar agradecido. Deixa eu falar uma coisa antes de sair. Eu tava olhando, eu já fui rápido, né? Fui lá pesquisar o perfil. E já tem que elogiar, porque eu já vi uns cards nossos aqui, ó.
Tem coisas de vocês, já tem coisas de vocês lá. Isso que a gente entrou essa semana, a gente entrou sexta-feira na rede, tá? A gente retornou para a rede. O que eu vou falar para quem está há mais tempo e não usou nada ainda, hein? O que eu vou falar? Não vou falar, na verdade, vou deixar assim. Nelson, cara, muito, muito, muito obrigado pela tua participação. Reforçou aquilo que a gente acredita também. E o que a gente acredita é o que a gente vê em escolas que dá certo, a gente tenta replicar para todo mundo, para que todo mundo utilize. Então, obrigado mesmo pela tua participação. Valeu, cara. Vamos lá, Leonardo. Faz tempo que tu não aparece, né? Cadê o Leonardo aqui? Aqui, apareceu, achei. Faz tempo, hein? Bom dia. O Leonardo tá até de roupa mais quente hoje, hein? Normalmente ele tá de camisetinha bem fininha, né? Eu não tô ouvindo o Leonardo, é só eu, será? Tá sem som. Eu também não. Tá sem som, Leonardo. Eu não. Não. Qualquer coisa faz por linguagem de sinais e eu faço a dublagem aqui. O problema é que quando não funciona o microfone, a gente continua falando, né? Mas também ninguém tá... Mas tudo bem. Só me sinaliza, de repente, nos comentários se tu vai tentar botar um outro microfone ali ou não, a gente aguarda um minutinho. Mas assim, só para enquanto o Leonardo se organiza ali, eu acho que o Nelson reforçou muito bem ali o que a gente estava falando antes. E ele falou uma coisa dos stories que eu concordo plenamente. Ah, não tá na identidade, tudo mais. Posta no stories. Stories é volátil ali o processo. É 24 horas, acabou, ninguém mais vê e tá tudo certo. E vamos adiante. Não deu certo, tá tudo bem, vamos testar outro, deu certo, legal, vamos tentar replicar. Comparar às vezes as reações, se o pessoal vai reagir, se vai curtir ou não, para ver, opa, às vezes tu tá comunicando e daqui a um pouco o teu público tá ali, né, interagindo e tu vê a comunicação. Bom dia, Leonardo. Ei, Leonardo. Bom dia, Lisiano. Mudei do agora notebook para o celular. Ah, não tem problema não tem problema. Eu estava dizendo, meus amigos, passei uns 2 meses aí de correria, eu sempre dou esse gás, geralmente no final do ano, para virar, a partir de agora eu costumo dizer que, como diz o povo, parece uma sexta-feira, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais, tá? Sei que todo dia é batalha para matrícula, mas você tem que dar um gás ali de outubro até início de dezembro, tá? Para que a sua escola fique saudável, para que você possa recomeçar o ano bem, né? E as ideias de marketing de vocês são muito boas mesmo, né? Maravilhosas. Esse calendário aí que o Felipe apresenta uma vez no mês, eu acho sensacional, né? Onde a gente possa estar adaptando, ou usando o material de vocês, ou adaptando. Eu sempre pego e sempre coloco com minhas cores, faço a transformação de acordo com a necessidade da minha escola. E só uma pequena observação que eu ia fazer, pessoal, é o seguinte: tomem bastante cuidado quando vocês utilizam determinados materiais, porque hoje nós vivemos um mundo de pessoas de tripa furada, que eles se ofendem em pequenos detalhes. Vou dar um pequeno exemplo. A imagem do Hello Kitty, tá? Eu conheço inúmeras pessoas que falam, pô, Hello Kitty é coisa do capeta, entendeu? Aí, é verdade, tá? Principalmente eu que estou na Bahia, tá? Aí, quando você usa uma imagem do Hello Kitty, uma família tradicional, ela já se sente ofendida e diz, pô, eu não quero lá, eles usam isso. Então, eu aprendi, nesse passar do tempo, não utilizar nada que envolva política, religião e mais outras coisas que você acaba mexendo com pessoas que não deveriam. Então, hoje nós somos pessoas neutras, somos formadores de opinião, sim, mas temos que ser neutro, porque senão você acaba afastando o público A ao público B, né? Eu vi agora, Dia da Consciência Negra, em Salvador, fizeram uma estátua do Zumbi dos Palmares, né? Parecida com aquelas estátuas greco-romanas, né? O negão bonitão, forte, pelado, né? Rapaz, aquilo deu pano para manga lá em Salvador, tá? Simplesmente porque retrataram o zumbi como um homem natural lá, e o pessoal, pô, minha família passa e vê isso é um absurdo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à publicidade. Sei que a gente tem que falar a linguagem dos jovens, exatamente para que possa atingir, mas com muito cuidado para evitar não ofender ninguém e trazer todos que nós precisamos de todos os públicos.
É isso aí. Vai ser, Perfeito, perfeito. Grande opinião, como sempre, pontual. Muito obrigado. Perfeito, Leonardo. Obrigado, viu? certinho, meus amigos. Grande abraço. Obrigado. Malu, Felipe, querem fazer as suas considerações antes da gente encerrar? Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar participando de mais uma live, poder compartilhar com vocês um pouco, né, do que a gente tem aí proposto para vocês e pensando em vocês sempre, da forma, né, que a gente sempre busca, como a gente falou, o melhor aí para você se comunicar, o que está sendo atualizado, a da atualidade, o que está sendo aceito aí dentro, né, das redes sociais, então a gente sempre busca essa comunicação. Aceitamos feedbacks aí, então se vocês tiverem ideias e sugestões para dar para nós, né, podem chamar o nosso relacionamento, que com certeza eles vão passar para nós. Agradecer ao Felipe aí por mais uma construção de um calendário editorial, né, agradecer para ele. Sabemos que já tem mais por vir aí de janeiro, então, né, mais uma semana de trabalho aí, então muito obrigado, Felipe, pelo teu comprometimento, com a tua entrega. E Lisiana, obrigado pela oportunidade, como sempre, né, dividir aí o espaço contigo e poder estar compartilhando um pouco do que a gente sabe. Só uma coisinha, Malu, fechando, eu esqueci de falar. Reiterando o que o colega falou há pouco, né, sobre indicação, gente, é a melhor forma de você, é o melhor cliente que tem para uma escola, é aquele que é o seu cliente ou que já foi o cliente. Quem está no mercado há mais tempo, como eu, que estou há 25 anos, eu, graças a Deus, eu tenho vivido segunda e já terceira geração dentro da minha escola, gente. E isso é trabalhando, porque quem conhece o seu produto, ele compra, ele indica, sabe? E quando você faz um marketing mostrando ali que você está ali há quanto tempo, que você tem qualidade, então não é eu falando, é o meu cliente que trabalhou comigo, que estudou comigo, que está no mercado de trabalho, que hoje faz outra coisa, que passou aqui quando criança, quando adolescente e hoje é adulto, isso reflete demais em resultados, tá? Eu não tenho uma estatística igual o colega falou, 90% vem de indicação, mas são muitos alunos, tá? E é um aluno sadio, um aluno que vem, um aluno que realmente ele acredita no seu produto. Exatamente, concordo plenamente, plenamente. Felipe, quer fazer o teu encerramento antes da gente dar o tchau aí? Agradecer a oportunidade, né? É sempre muito bom poder participar das lives, poder trocar essa ideia e poder entender mais o que vocês precisam, né? Então, acho que todas as sugestões aqui eu vou levar elas adiante e já pensar no próximo ano. Sem dúvida nenhuma. Gente, eu também quero agradecer a todo mundo. Obrigado pela participação, obrigado pessoal que entrou agora e falou aí. Aguardo feedback de vocês, de quem não utiliza ainda, o que falta para a gente utilizar. Então, muito obrigado pela participação de todo mundo. Terça-feira que vem estaremos novamente aqui às 9 horas para compartilhar com todos aí. Então, muito obrigado, um grande abraço, até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.